Olá, seja bem-vindo ao Espaço Aberto para a Saúde, o programa que leva até você informações sobre saúde e qualidade de vida. No programa de hoje nós vamos falar sobre aleitamento materno. Segundo a Unicef, embora seja um ato natural, o aleitamento materno nem sempre é fácil de ser praticado. Hoje em dia, devido à correria de várias coisas que acontecem na vida moderna. O apoio emocional e as informações corretas para terem sucesso na amamentação são muito importantes. Muitas vezes as mães contam com a ajuda dos bancos de leite. Mas o que será que as pessoas sabem sobre aleitamento materno ou querem saber? O Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Antônio Pedro tem como, por objetivo, promover a saúde da mulher e da criança por meio de iniciativas de integração com um trabalho diferenciado, de modo que reforce tanto a autoestima da mãe quanto a garantia de uma boa alimentação para o bebê. No programa de hoje nós temos aqui como convidadas a enfermeira Maria Bertila, responsável pelo Banco de Leite, e a Cecília de Paula Monerá, residente multiprofissional do Hospital Universitário Antônio Pedro. Então sejam bem-vindas ao programa, agradeço a presença de vocês aqui hoje. Obrigada pela oportunidade de a gente poder estar apresentando o trabalho da gente no Banco de Leite Humano e estamos prontas para responder as perguntas. Então, Bertila, por que o leite humano é tão importante para o recém-nascido? O recém-nascido, a partir do momento que ele nasce, esse primeiro contato com a mãe, né, o mais precocemente possível, e quando a gente inicia o aleitamento materno mais cedo, principalmente naquela primeira hora, a gente consegue sucesso na questão alimentar para a criança, para que ele consiga, para que ele tenha sucesso, né, na prática do aleitamento materno. É necessário esse contato prévio e ele possa deslanchar com o aleitamento materno exclusivo até os primeiros 6 meses e complementar até os 2 anos. Então, assim, um dos benefícios do aleitamento materno nessa fase é a questão da diminuição das possibilidades de doenças infecciosas, principalmente as doenças diarreicas, respiratórias, as alergias, né? A criança que é amamentada, ela tem uma fonação melhor, ela tem uma dentição melhor, né? Ela consegue ser uma criança mais equilibrada emocionalmente. Isso já tem dados, já tem estudos mostrando, né? São inúmeros os benefícios e cada vez mais a gente vem descobrindo os benefícios para o recém-nascido, para a mãe e para a sociedade, né? Nas questões de aleitamento materno. Poderia falar um pouquinho para a gente sobre esses benefícios para a mãe? Os benefícios para a mãe, elas variam tanto na questão biológica, né, quanto na questão emocional, assim como para o bebê também, né? Aquele bebê, como eu estava falando logo desde o início, que teve esse contato prévio com a mãe na sala de parto, quando ele foi iniciado ao aleitamento materno, em contato com o peito, né? Bem precocemente, essa criança, além de ter mais facilidade para ter sucesso no aleitamento materno, né, ele vai ter uma interação, ele vai se tornar uma criança mais bem preparada para se ajustar à questão da sucção, né? E, por consequência, a respiração. Ou seja, se ele teve algum problema naquele momento do parto, né, esse problema se torna transitório, ele consegue vencer com mais facilidade do que aquela criança que foi afastada do mundo. Mas ajuda a mãe em alguma coisa? Então, voltando à questão da mãe, né? No momento que a gente tem essa facilidade, esse benefício para a criança, a gente automaticamente está beneficiando a mãe também, né? A mãe que amamenta também o mais cedo possível, ela consegue diminuir as possibilidades de hemorragia uterina no período pós-parto. A gente diminui as chances de desenvolvimento de câncer ovariano e de mama também. Até mesmo doenças como diabetes, doenças crônicas, né, que a gente desenvolve na vida adulta, tanto para a mãe que amamentou mais de 1 ano, né, quanto para o bebê com certeza, né? Ele está garantindo a qualidade de vida da vida adulta, inclusive, né? Aquele que foi bem amamentado. Tem estudos atuais agora, da Espanha, inclusive, que aponta que reduz bastante a chance das mães terem depressão também, tardiamente. Sim, esse contato prévio, mais precoce, ele facilita para essa interação, entendeu? E gera segurança para a mãe, né? Isso é fantástico, né? Em que situações as mães não podem amamentar? Que eu acho que isso é uma questão assim que as pessoas têm algumas dúvidas.
Então, as situações que as mulheres não podem amamentar, o que se tem de dados, geralmente são mulheres portadoras do vírus HIV, né? Ou HTLV1 e TLV2, né? Ou mulheres em situações com algum tipo de doença viral em fase aguda, assim mesmo, dependendo da fase aguda, isso é transitório, tá? Não é definitivo. É só questões de dias que ela vai ter que interromper o aleitamento materno. E o uso de alguns medicamentos, né? Só que hoje em dia a gente já entende, já se sabe que você pode administrar os medicamentos de determinada forma que não haja necessidade de interromper o aleitamento materno, né? Você pode esperar umas 2 horas, ajustando as doses, ou se aquela dose mesmo um pouco mais elevada, você consegue esperar um pouco mais. Desprezar um pouco daquele leite, depois ofertar o peito e tal. Então, assim, hoje em dia são poucos os medicamentos realmente que é necessário a interrupção do aleitamento materno, tá? E como, Bertila, ou Cecília, não sei, como funciona fala um pouquinho pra gente como funciona o banco de leite lá no Hospital Universitário. Você está atuando lá, isso? Então, estou atuando lá como residente, né? Faço essa parte, né, como enfermeira mesmo. E o banco de leite, ele é para doação, né? A doação é recebida para as crianças que estão na UTI neonatal. E lá passa por um processo de pasteurização. E também é feito o atendimento às mães que têm alguma dúvida ou que estejam com algum problema. Então, assim, mesmo que sejam mães que não foram atendidas no Antônio Pedro, que não tiveram seus bebês lá, podem procurar o banco de leite para sanar essas dúvidas e até mesmo alguma dificuldade que tenha. E uma mãe que queira ser doadora de leite, como ela faz? Então, ela entra em contato com a gente, a maioria das mães entra em contato pelo telefone, e a gente passa as orientações, ou a enfermeira vai na casa, na rota, né, que a gente tem a rota do banco de leite, faz o cadastro e vê se essa mãe realmente está apta a ser doadora, ou às vezes quando ela vai para alguma consulta lá no banco de leite, tirar alguma dúvida, que a gente vê que realmente essa mãe pode ser doadora, a gente já capta essa mãe, faz o cadastro e depois inclui ela na rota. E quanto ao leite dessa doadora, é feito algum exame no leite, alguma coisa assim, ou é só pelo perfil clínico, como a enfermeira Bertila falou? Então, a princípio, ela tem que estar com os exames em dia de VDRL, sífilis, né, hepatite e HIV. Estando tudo negativo, ela já está apta a ser doadora. E depois, no processo de pasteurização, esse leite é também analisado. Mas, no caso, essa possível mãe doadora, é ela que apresenta os exames ou vocês é que solicitam esses exames? Não, elas que apresentam, porque esses exames já são feitos no pré-natal. Ah, tá. Isso geralmente aí pede os últimos exames do pré-natal e a gente faz uma cópia e fica com essa cópia lá no banco de leite. A Bertila quer acrescentar uma... Hoje em dia, na verdade, assim, quando a gente faz o cadastro da possível doadora, faz a avaliação da doadora, a gente analisa esses exames, né? E, inclusive, o hemograma, que a gente tem que avaliar também o hemograma. E esses exames são os exames do último trimestre da gravidez dessa doadora, que já é puérpera, não é mais gestante, né? Então, o que acontece? Se essa doadora, se essa mulher resolve se tornar doadora depois de muito tempo, mais de 6 meses desses exames, a gente refaz esses exames, a gente faz a solicitação e atualiza, né? O banco de leite lá, ele atende quantas mães, assim? Mães, na verdade, bebês, né? Quantos bebês mamam no banco de leite? Olha, eu levantei 2013, eu fiz um levantamento de atendimento, não são doadoras, de atendimento dentro do banco de leite de 220 famílias. Eu falo famílias porque a gente faz trabalho também com o pai, com a avó, com a mãe, o bebê, né, a vizinha. Né? Então, esses atendimentos não incluem somente ter acesso ao leite, né? Não. Materno. A questão... E sim, são várias... Fala um pouco para a gente dessa parte de orientação, acompanhamento. Então, nós orientamos, fazemos o nosso trabalho, a gente atende desde orientação para a amamentação, ou seja, aquela mulher que não tem dúvidas, não conhece absolutamente nada, não foi preparada para amamentar, quer saber, muitas vezes gestante, né? A gente faz um trabalho do desmame também, aquela mulher que tem dificuldade de fazer o desmame. A gente trabalha com mulher HIV, que também tem que fazer inibição.
As mulheres que têm transtornos de aleitamento materno, ou seja, problemas para amamentar ou oriundos de uma amamentação mal feita, né? Ou um tratamento mal aplicado, e a gente faz esse acompanhamento também. E a gente, geralmente a gente trabalha não só com a mãe, mas também trabalha com a família. Né? Hoje, inclusive, a gente tenta agregar a família dentro do banco de leite, né? No sentido de orientar e tentar descobrir o equilíbrio, porque a amamentação ela demanda muito mais dar o peito, né? Muito mais que simplesmente dar o peito, né? Não é só isso. É todo um equilíbrio doméstico e a gente tenta intervir no sentido de... Você falou um termo técnico aí que o pessoal de casa pode não saber, que você falou da inibição, no caso da mãe que tem HIV. Essa inibição seria o quê? Ela não pode? Então, é a mulher que não pode amamentar e a gente precisa interromper a lactação. Então, a gente faz um tratamento sem uso de medicamento. Inibição da lactação, exatamente. Tá. Né? A gente estimula, mas também inibe quando é necessário. Então, e qual a forma correta para se coletar o leite materno? Como é a forma correta? No caso, as mães em casa, como a Cecília falou, tem essa coisa da rota, é uma enfermeira que vai lá coletar esse leite, ou a mãe mesmo pode coletar o leite? Quando ela coleta, Jorge, como ela faz? O que acontece? Geralmente, essas mulheres elas fazem um contato prévio com a gente no banco de leite. Ou através do telefone, ou procurando, ou... alguma informação. A gente sempre pede um contato prévio da própria doadora. Não adianta a avó achar que a neta tem que doar o leite, ou o pai achar que a esposa tem que doar o leite. Tem que ser a própria, dizendo que quer ser doadora. A gente faz as orientações básicas por telefone em relação a preparar um recipiente de vidro, de alimento industrializado, como maionese, Nescafé, Nutella. Tem vários produtos alimentícios de vidro com tampa plástica. E aí a gente ensina a tirar aquele tampão da tampa plástica, tirar toda a parte de etiqueta, cola desses vidros, lavar bem lavado, ferver durante 15 minutos e fazer a coleta do leite ali, identificando nesse frasco a data e a primeira coleta que foi feita e armazenando esse leite dentro do freezer ou do congelador. Mas no caso, você falou dessa preparação toda do frasco, do material. E da técnica de coleta em si, existe algum segredo? Ela utiliza uma bombinha, ela utiliza a mão? Não, de preferência a gente faz uso da mão. A gente ensina a mulher a fazer a coleta e a massagem com a mama e a retirada do leite com a própria mão, porque o uso de bombinhas, né, de qualquer outro tipo de artefato, é mais um material para ser esterilizado, é mais um material para ser cuidado, né? Além de que geralmente essas bombinhas elas não preparam muito bem a mama para fazer a retirada. Uma coisa que é muito interessante também que as pessoas perguntam sobre a mama engurgitada, né? Aquela mama cheia que não sai o leite. Faz o que, no caso, a mãe que tem esse problema? Que tem dificuldade de tirar... geralmente é uma situação difícil quando você está com uma mama muito engurgitada, manipular uma mama dolorida, de uma maneira geral, as mulheres reclamam muito. Né? O ideal era começar a fazer a massagem da região areolar para o tórax, em direção ao tórax, e tentar esvaziar exatamente dessa região areolar. Iniciar essa retirada de compressa, leite. Porque muitas pessoas falam de compressa. O ideal é que não se faça compressa nenhuma. Né? Nem quente, nem fria. E só esperar a indicação do profissional que entende do assunto, entendeu? Para fazer a indicação. De uma maneira geral, não se indica compressa, principalmente a compressa quente, de jeito algum. Quando a gente faz a indicação é compressa fria e após a manipulação. Interessante. E Cecília, lá você atuando como residente, tem alguma coisa lá que te chama a atenção assim, de especial no banco de leite, seja no atendimento ou no processo, alguma coisa que seja muito interessante para contar para a gente? Que tem lá são os mitos, né? Os Aquela mitos. coisa de a avó falou, a vizinha falou, e às vezes as mães fazem de tudo e quando já está assim, numa situação crítica que chega a procurar a gente. Então, assim, primeiro procure, né, o serviço especializado, que vai se tornar muito mais fácil, né? Mas é aquela coisa mesmo, do não pode isso, um fala que não pode, outro fala que é melhor, não tem que fazer a compressa quente. Fazem muitas perguntas sobre alimentação? Fazem. A pergunta as mães assim, ficam muito temerosas com o que comer. O que eu vou comer para não dar cólica ao meu bebê?
Então, assim, às vezes falam, você não pode comer nada, corta tudo da sua alimentação. E não é assim, a gente orienta o quê? O que você comer, observa se aquilo vai dar cólica no bebê. Às vezes a pessoa comeu uma coisa a vida inteira e agora vai ter que se privar daquilo, e às vezes nem é aquilo que está dando cólica. Então, comeu alguma coisa, observa como que vai ficar o bebê. Então já é aquela ideia de que a mãe consumindo algum alimento iria estar causando problemas no bebê, passado pelo leite, esse alimento que ela está consumindo. Algumas coisas sim, que elas ficam muito em dúvidas, mas elas mesmas identificam alguns alimentos que causam isso no bebê. E aquele mito ou aquela história de que a mãe tem que comer determinadas coisas para dar mais leite? Tem algumas coisas que realmente ajudam na produção de leite, alguns alimentos que, quando tem algum problema, a gente até indica alguns alimentos que podem favorecer isso. E quais seriam esses alimentos? O abacate, né, nozes... Deixa eu falar. Assim, na verdade, a orientação básica que a gente passa para as mães, né, além desses medicamentos, existem alguns alimentos que realmente favorecem, é manter a alimentação que ela manteve durante a gestação, com a orientação de uma nutricionista no pré-natal, né, que ela deve ter recebido, seja na unidade básica ou no consultório. Então, ela manter essa alimentação é extremamente importante. E, assim, no período da lactação, a ingesta de líquido é o mais importante, né? Além desses alimentos, como abacate, frutas, de uma maneira geral, né? Nozes, com teor de gordura um pouquinho maior, mas vegetal, né? Isso favorece. A utilização de estimulantes como café, mate, guaraná, chocolates, esses alimentos costumam ser muito excitantes. Isso provoca mal-estar para a criança de uma maneira geral. Então, quem tem o hábito, ou é chocolatra, ou não consegue ficar assim muito sem o café, a gente orienta para diminuir um pouco, né, nessas dosagens, né? Apesar de que, de uma maneira geral, a gente sabe que as gestantes passaram, quem tem realmente o hábito de fazer uma ingesta maior desses produtos, a gente sabe que essa criança já deve estar um pouco adaptada por conta da gestação. Durante a gestação já consumiu. Mas, né? De uma maneira geral, a gente pede para que diminua um pouco no período que ela estiver amamentando. Nós vamos agora para o nosso quadro de perguntas por e-mail, onde as pessoas enviam perguntas para a gente e a gente, aqui com as nossas especialistas, vamos responder essas questões da melhor forma possível, que você possa compreender e levar essas informações para outros conhecidos, até outras mães, outras mulheres que estejam amamentando. Então vamos às perguntas por e-mail. A primeira pergunta aqui é do João Rodolfo de Souza, ele é de Bangu, no Rio. A má alimentação da mãe durante a gravidez ou durante a amamentação realmente interfere na saúde do bebê? Então, a gente já observou na prática, né, no nosso dia a dia, que as mulheres que fazem dieta nesse período de pós-parto, uma dieta muito radical, né, com uma diminuição muito grande de caloria, que as crianças que são amamentadas por essas mulheres, elas têm um pouco mais de dificuldade de ganho ponderal, ou seja, de peso, né? Ou seja, isso é uma coisa que a gente observa, né? Então, eu entendo que o mais importante é a mulher nesse momento, porque o próprio período a própria amamentação, esse período puerperal, a tendência do corpo da mulher voltar ao normal aos poucos, devagarinho, não é tão, assim, de uma hora para outra, não é abrupto isso, né? Então, assim, se ela continuar amamentando o bebê, fazendo uma alimentação adequada, que ela já fazia no período de gestação, tomando bastante líquido, né? E amamentando por livre demanda, ou seja, a toda hora, e aí o bebê não tem hora, não é de 3 em 3 horas, né? A criança vai mamar no peito, vai tomar água no peito, ele vai chupetar no peito. A mãe se hidratar bastante, né? É importante que ela se hidrate bastante e não interrompa o aleitamento materno. Temos uma outra pergunta aqui, essa outra pergunta é da Maiara Rocha, ela é de Campo Grande. Há um tempo, as mães alimentavam as crianças até os 6 meses, somente com leite materno. E hoje, a criança mal sai da maternidade e as mães já dão outro tipo de alimento, seja ele água ou o tipo de leite. Percebemos que a saúde das crianças dos dias de hoje é mais sensível. Tem alguma relação essa substituição do leite materno por outros alimentos? Então, essa é uma questão extremamente importante e um grande erro de conduta, né? A orientação é a amamentação
aleitamento materno exclusivo até os 6 primeiros meses, ou seja, não precisa de água, de chá, de nenhum tipo de complemento. Se houver afastamento da mãe e do bebê nesse período, ela pode fazer retirada do leite, o armazenamento para alguém ofertar esse leite ao bebê, ou seja, a criança não vai depender de substituto, né? E a partir do 6º mês vai iniciar a alimentação alimentação caseira, mais o aleitamento materno. Ou seja, essa criança vai ser amamentada durante 2 anos. Não né? existe leite fraco. E essa fraco, orientação, né, de que não existe leite fraco. Existe a mãe que não amamenta por livre demanda, que começa a dar chupeta ou resolve dar um substituto por mamadeira. Aí a criança começa a rejeitar o peito exatamente porque ela começa a criar o hábito de não dar uma conformidade na boca de sucção diferente, né? E aí a criança vai rejeitar, mas não porque porque o leite é fraco ou porque houve uma diminuição de produção. Essa diminuição de produção ela vai acontecer se a mãe parar de ofertar o peito. É importante também a gente lembrar que nos primeiros dias, né, de amamentação, o leite que sai mais clarinho, menos branco, né, digamos assim, ele é mais transparente, é o colostro. Exatamente, o colostro geralmente o colostro vai até o 7º dia pós-parto, né? A partir daí a gente chama de leite de transição. E depois, no 14º dia, mais ou menos, entra na fase do leite maduro, né? Que é aquele leite com cara mais de leite, né? Um pouco mais amarelado. E aquela história da última mama, que foi oferecida ao bebê, tem que ser ela de novo para poder... Então, a gente orienta para que a mãe amamente cada hora um peito, né? Ou seja, a criança ela vai chupetar, vai matar a sede e vai se alimentar de meio-dia a 1 no peito, né? Se virou o horário, a gente fala para mudar sem interromper, lógico, a mamada, né? Ela passa para outro peito. Então, para que essa criança tenha acesso a todo o conteúdo, sim, né? da mama, né? O leite posterior que você diz é aquele que tem mais gordura, né? Mais proteína. Então, temos uma outra pergunta aqui da Fabiola Vasconcelos, de Jacarepaguá. Qual a melhor maneira de amamentar o bebê? O leite do peito tem que acabar todo? Ou o que pode acontecer se o bebê não mamar de forma correta? Então, a gente orienta também, né, se a mãe puder esvaziar uma mama toda, quando ela estiver sentindo a mama cheia, ela procura dar aquele peito todo, deixa esvaziar a mama, ficar flácida, né? E depois passar para o outro peito. E assim, a criança tem que largar o peito sozinha. Tem criança que vai mamar em 10 minutos e vai largar não querer mais. Tem criança que vai ficar 1 hora no peito. Então, assim, é a demanda da criança. E esvaziar sempre essa mama para poder conseguir pegar esse leite posterior, que é o leite que tem gordura. Então, ela vai pegar a parte do leite que tem água, proteína e o leite que tem gordura. E o que pode acontecer é que a gente já falou um pouco, né? É a criança não se desenvolver adequadamente, né? O crescimento e desenvolvimento dela fica comprometido. Nós temos a pergunta da Graziela Santos, ela de Anchieta. Ela pergunta quais os cuidados que devemos ter com as mamas antes e durante a amamentação. Então, a gente sempre orienta as mães a passar o próprio leite no mamilo para poder evitar fissuras e pegar sol. Nada de esponja, nada de sabonete, creme, hidratante. Água quente também é contraindicada, então a gente orienta ela na hora do banho. Água quente, né, nas costas, não diretamente no peito. E o próprio leite é assim, a melhor forma de curar o que tem, se tiver alguma fissura, algum machucado. A Glaucia Batista, de Campo Grande, pergunta quanto tempo dura o leite depois de retirado? Depois de algum tempo ele perde os seus nutrientes? Sim, se essa mãe quiser ordenhar esse leite para dar ao seu bebê depois, ele dura 12 horas na geladeira, né, e acondicionado de forma correta, né, nesse frasco de vidro e tampa de plástico, e 15 dias na geladeira. 15 dias até, então é importante. 15 dias no freezer. No freezer? Ele é congelado, então? Congelado, 15 dias e freezer. 12 horas na geladeira. Mas esse caso, a mãe retirando em casa, ela não está fazendo esse processo de pasteurização que vocês no banco de leite fazem? Não, o processo de pasteurização ele é feito para os bebês da UTI. Da UTI. Isso, em casa ela vai tirar o leite e vai dar para o próprio filho, então não precisa passar por esse processo. Interessante, Cecília. Vai complementar? Jorge, em relação a essa questão, que é muito importante a gente reforçar, que o leite da própria mãe é para o filho dela. Ela não pode dar esse leite para uma outra criança.
Para esse leite ser ofertado para outra criança, ele tem que passar pelo processo de pasteurização. E também pelo banco de leite. Não, a pasteurização ela acontece no banco de leite. Sim, mas estou dizendo assim, toda aquela avaliação, aquele processo todo, né? É isso. Então, a Lucimar Rodrigues, de São João de Meriti, pergunta que a gente já respondeu, mas a gente poderia falar mais um pouco. Existe leite fraco? Não existe leite fraco. Com colostro, né? Mas a leite confusão mais com forte. Exatamente, né? As pessoas têm o hábito de achar que o colostro não é eficiente, né? É exatamente aquilo que a criança precisa. Tá? O leite que a mãe produz é exatamente o leite necessário para nutrir e hidratar o seu filho e proteger o seu filho sempre. Ou seja, a mãe que está produzindo leite de 6 meses, ela vai nutrir o seu bebê de 6 meses. Ele é adequado para um bebê de 6 meses, para aquele bebê com aquela idade. E não para um bebê de 1 ano ou para um bebê de um mês. Né? Isso é importante ressaltar. Tá? Por isso, não apenas por isso, mas também principalmente por conta de doenças ou utilização de medicamentos, o aleitamento materno nós contraindicamos, né? É necessário a gente recomendar isso, reforçar essa orientação, não deixar que o seu filho seja amamentado por uma outra mulher. Interessante, no caso é contraindicado, né? Na sua opinião, Bertila, para a gente fechar nosso bate-papo, qual o grande desafio que você vê hoje quanto ao funcionamento do banco de leite? Ai, meu sonho. Então, a nossa pretensão é atender todas as UTIs neonatais públicas aqui da Metropolitana 2, né? Poder dar suporte de banco de leite, né, para todas as UTIs. Eu ficaria muito feliz. E, lógico, ampliar cada vez mais o número de mulheres amamentando plenamente seus filhos, aumentando o nível de consciência dessa necessidade, então, né, dessa prática. Desafio, conscientizar sobre a importância do banco de leite e fazer com que as pessoas vão até ele, né? As famílias, né? Como a gente colocou. Exatamente. E aí, Cecília, o que você acha? O que você vê assim, de grande dificuldade que poderia melhorar? Eu acho que assim, são as mães procurarem um banco de leite mesmo para estarem doando esse leite. Às vezes você escuta assim, na minha outra gestação eu joguei o leite fora porque não sabia o que fazer. Então assim, isso é muito importante. Às vezes falta leite para as crianças da UTI. Por isso que a Bertila fala que o sonho dela seria conseguir alimentar todas as UTIs. Porque às vezes falta, né, por falta de doadores. Então a partir do momento que elas se conscientizam, isso ficaria assim, bem melhor, né? A gente vai deixar o telefone aqui então do banco de leite, o contato da enfermeira mestre Maria Bertila. Então a gente esteve aqui hoje, né, com a Cecília, que é residente multiprofissional do Hospital Universitário Antônio Pedro, atuante no banco de leite, e também com a enfermeira mestre em ciências, Maria Bertila. Então agradeço a vocês, os convidados, agradeço a vocês que nos assistiram. A gente fica aqui aguardando suas perguntas e até o nosso próximo programa Espaço Aberto para a Saúde.